Fala galera, estamos aqui no Além da Visão. Hoje, mais que um dia especial aí. Quem tá com a gente, galera? Quem tá com a gente aí? Jonatas Bastos, galera. Esse artista aí maravilhoso, com uma história de superação. E aqui no Além da Visão VR. Muito prazer, meu brother. Cara, pra mim é uma honra receber você aqui, Jonatas. Poxa, eu tô até assim, emocionado, muito feliz com a sua presença aqui no Live Music, no Instituto Além da Visão, né? E com a presença dele aqui para iluminar. Fala aí, meu brother. Fala, que alegria, gente. Cara. Legal estar aqui nessa mesa com vocês. Que honra receber você aqui, cara. Toda a produção, agradeço demais o convite. Poxa. A gente ficou nessa conversa já, o podcast foi antes, né? Antes Exatamente. de estar aqui para poder alinhar e tudo deu certo, graças a Deus. E bora bater esse papo aí. Muito bem-vindo. E hoje nós temos aqui também, ao meu lado aqui, Carla Amaral. Olá, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Vai Você ser uma inspiração, honra, né? Nossa, vai ser um podcast muito bacana. E também, mais uma vez aí com a gente, Babi. Boa noite, Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Bruno. Boa noite para você, querida. Jonathan, o nosso convidado aí, mais que especial, né? Porque Isso. hoje nós vamos só aprender, né? Com certeza. Aqui nós vamos levar só muitos ensinamentos, né? E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então, Jonathan, a gente tá aqui para poder ouvir você, cara. Hoje, aqui o Além da Visão VR tem essa honra de te receber. Eu já te conheço, né? Eu já acompanho você nas redes sociais. Te conheci lá no congresso, estivemos em Barra Mansa. Foi uma honra para mim receber você. Eu já logo aproveitei, né, para fazer o convite para você estar com a gente aqui no Além da Visão, com apoio aí do Live Music, que é um estúdio aí, galera, que vocês podem estar vindo conhecer. E compartilhem, galera, curte esse podcast. Vocês aí que estão aí, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal, porque essa história hoje aqui vai ser maravilhosa, com muita superação, tá bom? Então, meu querido, meu brother, eu vou chamar você assim, porque eu costumo chamar a galera. Me fala, eu já conheço boa parte da sua história, vai ser que muita gente ainda não conhece. Mas vamos lá, me conta aí toda essa superação, como começou, porque eu tenho minha história de superação. E assim, um dia eu vou ter a oportunidade também de estar aqui compartilhando com a galera. Mas agora eu quero ouvir você, cara. Eu quero ouvir a sua história, como é que foi desde o início, como é que foi toda essa parte musical. Conta pra gente aí, cara. Legal. Bom, então me apresentando para a galera, cumprimentando a todos também. Meu nome é Jonatas Bastos, eu tenho 29 anos, sou de Barra Mansa, nascido e criado em Barra Mansa. Morei uns anos em Volta Redonda e voltei para Barra Mansa. E a minha história, ela foi uma surpresa, né? Na vida dos meus pais, eles não sabiam que eu nasceria com uma deficiência física. E a minha mãe descobriu ali na mesa de parto. E no momento que ela soube que eu não tinha os dois braços, sem um preparo, né, emocional, psicológico, ela levantou a primeira dúvida que ela teve, que foi como ele vai escrever, como ele vai apagar o que escreveu. Nossa. E para aquele momento, né, recém-nascido, uma pergunta dessas, mas as coisas simples da vida, elas têm muito valor, elas são muito importantes. As pessoas não conseguem notar isso até que perca alguma coisa, né? Infelizmente. Mas escrever e apagar é sim muito importante. Foi algo que ela pensou. Mas ali naquele momento, em choque, com essas dúvidas que ela não tinha controle, ao mesmo tempo que isso aconteceu, ela decidiu cuidar de mim. Então ela me deu todo o carinho, todo o apoio de uma mãe mesmo. E inclusive está comigo aqui hoje também, né? Agradeço. Qual o nome da sua mãe? A presença dela. Qual o nome dela? É Simone, mas é mais conhecida como mãe do Jonathan, Simone, né? um abraço. Um abraço, um beijo no teu coração. Você é guerreira, como minha mãe também é guerreira, que, né, é o apoio principal para quem tem uma limitação e consegue superá-la. A família é importantíssima nesse processo. Concorda comigo? Completamente. A base que eu tenho, né? É a base de fé, de conhecimento, de interesse, né? De vontade de aprender, vem da minha família. Com certeza. E junto dela, o meu pai, né? Também foi fundamental. Qual o nome do seu papai? Ezequias. Ezequias, um abraço, um beijo pro Ezequias, guerreiro também, como meu pai.
Então, mandando salve pra todo mundo. Então, já vou falar que eu tenho um irmão também. Teu irmão? Qual o nome do teu irmão? Eric Bastos. Eric Bastos, ele é meu abração. Batera? Yeah. Você já convidado, já tá convidado pro Live Music Mais aqui. novo que você? Ele é mais novo que eu. Ele tem 20 anos. Família Bastos. Na verdade, todo fez mundo 21 convidado. agora, né? Novinho, Então, né? parabéns. Um jovenzinho. E aí? E aí, o meu pai, ele também teve essa mesma visão da minha mãe, né? De cuidar de mim, de me instruir. E não pela deficiência, mas visando o refinar da educação mesmo ali, a qualidade. Então, quando eu ia fazer alguma coisa com 3 anos de idade e eu fazia errado alguma coisa, o meu pai, ele não dava colher de chá, não. Ah, o colher de chá. O lance dele até hoje é a instrução, né? Ele é aquele que pega no pé. Agora já tá ficando mais senhor, tá ficando mais light, né? Mas sempre pegou no pé, ó, tem que fazer direito, não é só tentar, não, é tentar até conseguir. Me ensinou muitos conceitos importantes assim e contribuiu para que conforme eu fosse crescendo, né? Conforme eu ia crescendo, eu tinha uma visão de aperfeiçoamento. Eu queria melhorar sempre, queria aprender sempre. Então, às vezes, ia pegar um copo com água. Isso, tem uma história assim. Essa tem uma história assim, a Carla até me contou essa história. Caiu o copo. E a reação dele Qual era... Ô, garoto. Parece que não tem mão, pô. Exatamente. É igual aquela história do cego, né? Parece que não enxerga, pô. Dá um jeito, cara. Resolve aí seu problema. Ele é assim. E realmente me ensinou muito, né? Que talvez no início as pessoas vão olhar a nossa deficiência. Só que imagina, um cara quebrando copo todo dia, que chato, né? Nossa. Tem que limpar isso. Toda hora que vai beber uma água, quebra um copo. Então ele me ensinou a olhar agora com mais maturidade o prisma da excelência realmente, né? De aperfeiçoar aquilo que você se propõe a fazer e fazer o melhor que você pode para não cometer erros graves e sempre ir além, né? Sempre vencer as dificuldades aí. Na escola como é que foi o processo de alfabetização? Como é que você se adaptou na escola? Como é que foi feita essa adaptação? Você tinha sala de recurso? Como é que era? Essa história de você apagar e você escrever, me conta aí a curiosidade. Como é que os professores lidavam com essa questão? A minha mãe, que tinha pressa de me ver escrevendo, apagando, logo me ensinou a fazer umas bolinhas com os pés, uns desenhos ali, 3 aninhos. E eu entrei na escola com isso. Né? Os círculos, né? Exatamente. Eu pegava meu pé, fazia ali, depois me deixava fazer sozinho, aí saía tudo errado, né? Daquele jeito de criança mesmo, né? E quando eu fui para a escola, eu acredito que no ano seguinte, eu devia ter de 3 para 4 anos de idade, eu tive, né, uma boa interação com os colegas, assim. Eu sempre fui muito comunicativo, gosto de conversar, gosto de brincar. Então, naquela época, isso quebrava o gelo. Às vezes uma criança perguntava, por que você não tem os braços? Né? Natural, né? Da criança. Até hoje. Super natural. A criança, né? Não é bullying, não é nada disso. A criança é curiosa, né? Curiosidade. Exatamente. Mas quando não perguntam, é estranho, né? Aí tem alguma coisa. Mas parece também as crianças, não sei se foi com você, né? Elas ajudam, né? Também elas resolvem, tipo, você precisa de uma ajuda, né? Todo mundo sempre solidário, né? Criança é aquela assim... tá ali no meio e quer ajudar, né? São desprendidas, né? Elas ajudam, se lançam mesmo. Isso. E na época que eu era criança não era diferente. As crianças sempre tentavam me ajudar, um ou outro que às vezes ficavam mais com medo, assim. Mas no geral, na minha turma, eu me relacionava muito bem. E aí a gente estava numa atividade, eu estava sentado com eles no chão, e eu brinco, eu tiro onda, né? Tirava onda, porque eu era o único que escrevia com o pé. Mas eu queria saber o que eles sabiam também. Então veio uma atividade escrita, eles se moveram para as carteiras, eu fiquei no chão para poder escrever com o pé. Mas aí, por querer estar perto deles, né, não perder as conversas, a interação ali, eu pedi para minha professora do Jardim de Infância, professora Eliane, um abração para ela, se ela estiver me assistindo aí. De BM City? Ela é de Barra Mansa. Professora Eliane. Escola Municipal Júlio Branco, lá no meu bairro mesmo. Um abraço para a galera, a direção da escola. Legal demais. E ela, quando eu pedi para me mover para a carteira também, ela não colocou nenhum impedimento. Tentou colocar a caneta no meu braço direito, né? Só que aí, nesse dia, a gente fez 2 descobertas. Que é possível escrever com o braço, só que, além de não ter a mão, eu sou canhoto.
Então eu brinco, né, que se o mundo já é difícil para o canhoto que tem a mão esquerda, imagina para o que não tem, né? Mas você nunca tentou ficar com as duas? Se escrever com Não. Também a mobilidade é diferente. É natural, né? Eu acho que são poucos ambidestros, né? A maioria escolhe a direita ou a esquerda. Eu consigo escrever com as duas e eu sou psicometricista e tem alguns exercícios que a gente consegue fazer com o espelho, né? Com você talvez, né, a gente vai ter um pouco, né, a gente tem que ser mais devagar, coisa e tal, mas aí a gente consegue trabalhar o lado do cérebro que para fazer os dois. Entendi. Eu não, na época, né, criança, aquela descoberta... Você seguiu o seu instinto, né? O seu instinto. Que é o que basicamente quase todos fazem, né, realmente. Mas é natural. o pé, eu usava o pé direito. Era o pé direito e o braço esquerdo. Acaba que, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Eles falam que o movimento do lado esquerdo controla o lado direito e o lado direito controla o lado esquerdo, então faz bastante sentido. Igual eu escrevo com a direita, mas apoio sempre no pé esquerdo. Faz sentido também, né? E aí você chegou a sofrer algum tipo de bullying na escola? Você teve um bom relacionamento com as turmas que você passou, pelo todos o ensino básico ali, o fundamental? Você chegou a ter algum problema com isso? A questão da ansiedade, você chegou a ter momentos de estado de luto? Como é que você superou? Porque a gente sabe que no decorrer... Eu passei por isso, né? Eu passei por momentos que tive, sim, que superar algum tipo de situação constrangedora como bullying, né? Mas depois no ensino médio eu não tive mais problema. Na faculdade também não. Mas você chegou a ter algum problema relacionado a isso? A rejeição por parte dos jovens, das crianças, sei lá, ou de repente algum profissional? Fala se você sofreu. Sim, o bullying ele faz parte da vida de todo ser humano, né? Com deficiência física ou não. Todas as pessoas enfrentam isso em graus diferentes, é claro. Sim. Quando eu faço essa análise, eu não penso que na minha vida ele tenha sido tão forte quanto poderia, né? Haveria um potencial muito grande para que o bullying fosse uma coisa muito evidente na minha vida. Eu costumo atribuir isso à fé, à maneira que eu me comporto em relação à minha própria deficiência, né? A verdade é que pra mim não é estranho não ter os braços, é estranho ter 10 dedos, né? E catar milho ainda digitando no celular. Esse é o estranho. Eu tava até curioso, como é que... Estranho, eu tava curioso. Não sabemos tocar nada. Pois é. Como eu. E assim, como que você faz pra, no caso, eu uso o voice over, né? No celular com voz adaptada ali. Como é que você faz para enviar mensagem, WhatsApp? O meu braço ele tem um formato de uma canetinha já, né? Então já veio de fábrica. Então você utiliza os seus braços para poder digitar, no caso? Entendi. Isso então, mesmo. Incrível. Porque acho que ali você já consegue, né, até segurar bem, Bruno, ali. Acho que ele consegue. Sim. Você consegue ter a pinçada assim? É isso. Né? Não com braço só, com braço só não, porque ele é pontiagudo, né? É uma ponta. Imagina o cotovelo. É isso. Deixa eu só pedir pra Alexa que ela resolve despertar na hora errada. Alexa, parar. Ela resolve despertar, aí já viu, né? A voz que vem ela quer participar, despertando. Aí eu tava falando com você sobre a questão dessa pinçada que você consegue. E no caso, eu tenho uma curiosidade também. Alimentação. Até tava conversando com a Carla. Poxa, eu quero oferecer pro Jonathan alguma coisa para ele comer, algum alimento, assim, para ele, um petisco. Aí eu falei, porque eu não enxergo, né? Então, assim, eu só ouço, então, assim, eu preciso... Como eu te vi no congresso lá, aí serviu várias coisas lá, água, Sim. salgado. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, eu não vi como é que ele fez, né? Aí eu fiquei assim, vou perguntar pra ele, né? Pra não cometer nenhum tipo de gafe. Mas me conta, como é que você faz pra poder ter esse cotidiano da alimentação, do vestuário, escovar os dentes, todo esse processo da rotina? Como é que você faz? Você deve ter desenvolvido suas técnicas, né? Eu tenho duas classes de exemplos. Os exemplos das coisas que eu consigo fazer sozinho, né? Sim. Escovar os dentes, por exemplo. Eu apoio a escova de dente embaixo do braço e levo a boca, né? A outra parte. Então, alimentação, sistema de alavanca. Eu pego uma colher normal, um prato normal. Sim. Eu seguro a colher com o braço e a bochecha. Encho de comida.
apoio ela na borda do prato e faço a alavanca, faço o contrapeso, né? Aperto uma ponta, a outra sobe, e aí eu levo a boca. Ele é inteligente. Então tem umas coisas assim... Não é? Muito legal. Você vê como é que o cérebro... Instintivo, né? É instintivo. Exatamente. A neuroplasticidade cerebral vai se adaptando, né? Conforme a situação, a gente vai se adaptando e acho que o ser humano é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Sim. Conversando com ele assim, parece que ele fala com a gente assim, tinha uma naturalidade que a gente tá até assim... Gente do céu. Isso é superação. É superação, né? Mas superação. Com certeza. É muito iluminado ele, porque assim, a tranquilidade que ele passa. E que ele, tipo, parece que, nossa, assim... Para ele se tornou uma coisa normal, né? simples, né? Porque pra gente, qualquer coisa, até a gente para tentar. Né? Jonathan é feliz como ele é, né? É uma pessoa muito feliz. Eu aprendi isso. Basta. A fé, né, que você tem. Parece que sua mãe também, exatamente. Né? Como você contou, que já que sua mãe, a primeira preocupação dela, né? Que ela não se... Ela, né, foi uma superação, mas ela não passou para você. Ela passou somente força, né? Exatamente. De você ser essa pessoa que você está aqui hoje. Aprenda, se dedique. Seu pai, né? Com essa força. E se o Bruno falou outra coisa ali, é a força de Deus. Deus é maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, essa é a minha base de fé, minha base de vida, né? Eu fui criado e a minha vida é construída a partir disso e é algo que se tirar, some tudo, não fica nada. É o principal. E até por essa questão... eu aprendi muito cedo a aceitar quem eu sou por entender que tem um objetivo, um propósito. Ajudar pessoas, estabelecer também os pontos em que eu devo exercer e aprender sobre superação. Então, observando isso tudo e até relacionando com o bullying, né, que foi a pergunta anterior, por ser bem resolvido espiritualmente, bem resolvido com a minha família, quando alguém tinha uma opinião que era muito fora daquilo, era até difícil para que eu acreditasse. E quando acreditava, chegava em casa, mãe, falaram isso da minha perna, porque eu tenho uma perna mais curta, né, também. Falaram isso do meu braço. E ela falava, se você mostrar que isso mexeu contigo, as pessoas vão falar, o apelido vai pegar. Então tenta ficar mais neutro, ficar mais na sua. Mudar de assunto. Isso, só deixa aquilo passar. E realmente passava. E aí, conforme eu fui ficando, chegando, né, na adolescência, aí eu comecei a fazer minhas próprias piadas, eu comecei a brincar com isso. A resiliência. E por mais engraçado que seja uma piada externa, ninguém me conhece como eu. Então as melhores piadas, quase sempre vão ser as minhas mesmo, né? Com certeza. Eu fico imaginando um cego e um sem braço. Meu amigo. Que deve ser? Imagina a gente andando junto. Nossa. Bota um cego, um sem braço, um surdo... Um que não anda, um que não ouve, vai ser uma confusão só. Libras deu ruim pra mim, né? Deu ruim. Vai ficar difícil. Como já deu ruim pra mim, uma vez que um surdo foi vender um produto pra mim lá em casa, né? Chegou pra vender, eu não sabia o que era. Achei que era um fantasma, mas tava chegando aparecendo assim. Então, assim, a gente se diverte com que Deus nos dá essa resiliência, né? Resiliência, né? Que nos dá pra tratar essas limitações com humor, com alegria, porque a fé que nos move, né, em Cristo é essa que nos dá força para a gente superar todas as nossas limitações, que na verdade faz parte, né, que Deus se glorifica, né, o próprio Cristo disse que a deficiência que permitiu que aquele cego era para glorificar a Deus, né? Exatamente. Entendo que o seu caso também é para glorificar a Deus, né? Entendo assim. É para que Deus seja conhecido e mostrado para aquelas pessoas que às vezes que a gente reclama, quanta pessoa reclama, a pessoa tem visão, enxerga, fala, ouve, anda e está em depressão. Eu fico pensando, como é que pode? Pô, vai olhar as estrelas, vai usar o que você tem de melhor de dom, né? E as pessoas reclamando e depressão, concorda comigo? Você vê que tantas pessoas reclama, mas as pessoas anda, fala, pode fazer tantas coisas e tá aí reclamando, sabe? Eu não entendo isso, sabe? Eu fico me perguntando às vezes essas questões. A questão da ansiedade, ela já foi tratada de várias formas, né? Depressão também. Para alguns era algo estritamente espiritual. E para outros também falta de vontade de A ou de B. Eu acredito que
é sim uma doença, é algo clínico, precisa ser tratado. Existem casos espirituais. Sim. Existem casos como os que você está falando, que são as pessoas que se colocam para baixo. Sim. Eu sempre digo que nós podemos ser os nossos maiores inimigos ou os nossos maiores aliados. Sim. Se eu acredito que algo é possível, eu vou tentar até conseguir. Agora, se eu já começo imaginando que vai dar errado e com medo do resultado... Vai ser muito difícil. Dificilmente eu vou chegar em algum lugar. Então, eu posso complicar a minha vida ou descomplicar. E eu opto quase sempre, né? Porque eu sou um ser humano, não posso dizer sempre. Mas quase sempre eu opto por tentar até conseguir, insistir, aprender. O meu foco é isso. Eu sempre falo para as pessoas, nesse cenário de ansiedade, que a gente precisa aprender a mudar o nosso foco. A gente precisa colocar nossa energia em alguma coisa que a gente possa fazer. Exatamente. Geralmente a ansiedade, ela está relacionada a alguma coisa que a gente não pode mudar. Eu não posso mudar alguém. Eu posso dar o meu exemplo, o meu testemunho, viver de uma forma que seja uma referência, mas mudar mesmo é uma decisão. Eu não posso fazer coisas, querer voar. Eu não nasci para ser um ser que voa, né? Pássaro. E às vezes as pessoas querem dar conta de coisas que não são para elas mesmo naquele momento, talvez. Então é entender qual é o meu momento, o que eu preciso fazer agora, onde eu posso colocar minha energia e ela vai ser bem aproveitada, ela vai trazer um resultado. Né? Eu não sou clínico da área ainda, não me especializei em nada, mas com experiência de vida, eu posso certamente dizer que se a gente consegue redirecionar a energia, a gente consegue novos resultados, sem dúvida. Muito bom. E essa galera, ó, tá aí, bem para baixo, houve aí, ó, superação total, muito bom que você falou. Eu acho que muita gente vai estar ouvindo, né, esse podcast. Às vezes a pessoa que está agora em depressão, ansiedade, é isso aí, galera. É o foco, é buscar entender que nós todos estamos aqui nessa terra por uma missão, por uma jornada. Deus nos colocou aqui por um propósito. Então não perca a esperança, sai dessa ansiedade, vai buscar o que Deus colocou na sua vida, o que Deus colocou de propósito. Ó, eu não enxergo, o Jonas não tem os braços. Tem pessoas aqui que têm algum problema, com certeza, todos nós temos problemas, todos nós temos que carregar a nossa cruz, nosso peso, e um ajudando o outro, a gente consegue. Nunca perca a esperança, saiba que Deus está conosco e nunca nos abandonou. Então, me fala aí como é que foi todo o processo, as técnicas que você desenvolveu, como é que foi para você estar desenvolvendo cada instrumento. Eu sei que você começou com bateria, com teclas e depois foi para cordas, né? Isso. Me fala como foi todo esse processo, esse desafio, né? Que você conseguiu fazer os acordes, as harmonias, as melodias, né? Me fala como foi esse processo para a gente entender. Beleza. A minha história na música começa com a minha família e com a igreja, o apoio, né? Isso. Principal apoio. Além do apoio, o próprio exemplo, né? Uhum. Eu tinha dentro da minha casa aos domingos a minha mãe cantando, meu avô tocando. Ah, sua mãe também canta? Sim. Ah, que legal. Então toda a minha família, dos família dois de lados, músicos. Sim. Igual a minha também. Lado de mãe. Então, eu sempre via eles tocando e eu queria participar daquilo. Ia para a igreja, a mesma coisa. Meu avô estava no teclado, minha mãe estava cantando, ou estava com a guitarra também. Então, surgiu assim, né? Pela família. Sim. Eu também via o baterista da igreja. E ali ele tocava e eu ficava admirando. As pessoas às vezes achavam que eu estava fazendo bagunça, mas eu estava copiando os gestos dele, os movimentos. Então, os meus pais me deram o primeiro instrumento, que foi a bateria. Eu tinha por volta de 4 anos de idade. Sim. Aí, eles tentaram amarrar as baquetas, não funcionou. Tentaram adaptar. E aí, quando eles me deram espaço, aí eu consegui achar uma maneira de segurar a baqueta. Eu dou exemplo prático para o pessoal em casa aí. Essa cavidade que a gente tem no pescoço, né? Que o pessoal chama de saboneteira. Ah, sim. Ali eu apoiava a baqueta e fazia o gesto com a cabeça. E aí, conforme eu fui crescendo, na adolescência, isso se tornou muito exaustivo. Até porque eu cresci, cansa, né? Porque também, o seu corpo também já estava você não consegue... um pouco mesmo, né?
Isso, pelo pescoço em si sempre sarava, né? Recuperava, voltava. Mas a questão da coluna, né? A altura da bateria, para mim, eu já tinha que me curvar mais. Então foi um instrumento que eu toquei na infância até os meus 8 anos de idade ali. Cheguei naquele período a tocar oficialmente numa igreja de Barra Mansa, na igreja congregacional da Vila Maria. Mas não foi um instrumento que eu segui tocando até os dias de hoje, né? Depois da bateria, com 5 anos de idade, mais ou menos, eu via o meu avô no teclado. Ele tinha um teclado que mostrava na tela o nome, a cifra, né? E aí eu ficava pedindo para ele me ensinar a tocar. E na época ele me ensinou 2 canções. Uma delas já tinha um acorde diminuto, né? Pra galera que é da música já sabe que é um acorde mais quebrado, uma montagem um pouco diferente. E meu avô me ensinou uma música. E na época eu tocava as notas com os pés. Então eu precisava de 2 pés para tocar uma tríade inteira, dó, mi, sol ali. Nossa. Eram pequenininhos, né? O que dificultava muito, né? Muito difícil. Eu achei interessante você falar na sua entrevista que você não procurou que um instrumento se adaptasse a você, mas você se adaptou ao instrumento. Isso, porque dessa forma eu poderia tocar com qualquer instrumento. Isso foi mais na etapa da guitarra, ficou mais claro, né? Mas em todos os outros foi a mesma coisa, eu não era consciente. Nessa etapa do teclado, ele me ensinou essas músicas, o teclado dele mostrava a cifra, então eu aprendi ele cifra assim. Tocava dó, mi, sol, era dó maior, lia letra C. Então dessa forma eu fui aprendendo. Porém, por gostar muito de bateria nessa época, a bateria com 4, teclado com 5, eu preferia a bateria. Então eu ficava muito mais tempo nela do que no teclado. Eu abandonei um pouco e voltei na adolescência. Mais ou menos quando eu estava parando a bateria, eu retomei o teclado. E a guitarra ela já veio mais pro final da adolescência ali, do meio pro final, aos 15 anos de idade. E eu comecei tocando, na verdade eu comecei a me interessar porque eu gosto da banda Oficina G3, desde criança, né? Eu sempre falo isso, e com 5 anos de idade, minha mãe queria me dar um CD infantil, mas eu não quis. Eu quis um CD do de Oficina rock. G3. Exatamente. O PG, o cantor. Canta muito. Era o álbum O Tempo, né? Então, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, assim, sensacional. Conheço esse álbum aí. E era a minha referência musical, era o que eu gostava muito, já gostava de Novo Som também. Então, eu... Novo Som, falar em Novo Som, o Lenilton, compositor, teve aqui no Live Music. Que legal, cara. Um abraço pro Lenilton, o pessoal do Novo monstros. Som, que é o compositor da banda, né? Referências musicais aí. Mandar um abraço pra ele. Cantava Novo Som na igreja, né? Cantava, escrevia. Muito legal. E aí? Então, a guitarra... surgiu o interesse para tocar rock. Então, o primeiro motivo para tocar guitarra era tocar rock. Tocar as coisas da Oficina G3, Catedral, Novo Som, enfim. E aí, a minha mãe tinha uma guitarra antiga lá e eu sempre mexia nela. Um dia a gente ligou numa caixinha da igreja e a caixinha tinha distorção. Então, foi a primeira vez que eu ouvi uma distorção na minha frente. Fiquei louco com aquilo. Mas eu não conseguia tirar som nenhum, né? Assim, tocava lá, mas... A guitarra da minha mãe, bem certo que ela ficava desafinada quase sempre. E aí um dia, depois de um tempão mexendo com isso, ela estava afinada. Eu não sei se meu avô mexeu nela ou minha mãe mesmo afinou para tocar um pouquinho. E eu peguei, ela estava afinada. É uma beleza. E por já tocar o já teclado... é uma outra coisa. Exatamente. Você faz uma nota na guitarra, ela já é diferente quando ela tá afinadinha, né? Não precisa nem fazer muita coisa. Exatamente. Quando eu toquei uma nota, eu percebi que ela de fato tinha uma altura ali, uma entonação. Eu fui procurar no teclado que nota era aquela. E aí eu achei mais uma, procurei, achei mais uma, procurei. Então eu achei a primeira tríade aberta ali, né? É invertida, mas é uma tríade aberta. De Sol maior, Ré, Sol, Si. Olha só. E a partir desse acorde, por já tocar teclado há alguns anos, eu entendi que se eu andasse de uma em uma casa, ou seria meio e meio tom, eu teria Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, enfim.
Então, a partir daí, eu entendi esse princípio dos acordes. Foi quando eu comecei as primeiras montagens. Aí aprendi o acorde menor, que tinha que mover a corda assim, meio tom para trás, né? Uma casa para trás, mas as outras duas tinham que ficar na casa da frente. Então, eu tinha que virar bastante o pé para fazer isso. E fui encontrando esses desafios. Muitos eram dolorosos. Foi um instrumento que foi o instrumento que mais doeu para aprender. Você sentia dores em qual parte muscular do corpo da perna, né? No caso, panturrilha. Panturrilha? Panturrilha. Mas assim, você chegou a ficar assim... Como é que foi esse processo? Porque a Babi, ela é professora de educação física, né, Babi? Sim. Então, assim, como é que seria para poder calejar, para poder condicionar isso? Você fez atividades físicas? Você não. Tentou, fisioterapia. Porque realmente... Para fortalecer os músculos, alguma coisa? Nada, foi o próprio instrumento. Todo dia pegando um pouquinho, todo dia pegando um pouquinho, todo dia pegando um pouquinho. É como você falou, né? Deus é maravilhoso, né? Exatamente. Porque você vê, né, que ele já nasceu, já estava, vamos colocar destinado, né? Talvez assim. Mas olha como que Deus colocou. Ele colocou numa família de músicos para você ter a superação total de querer, né? Querer não aprender. desistir e nem com a dor, né, física. Ele desistiu, né? E nem, então, quer dizer, tá aqui hoje é a máxima superação de tudo. Porque fazer uma pestana com a mão já dói. Uhum. Imagina com os pés, né? E você consegue usar todos os dedos dos pés? Eu uso a maior parte do tempo 2 dedos. E em alguns momentos 3, que seria, eu falo, igual a mão, né? O polegar, o indicador e o mínimo do pé esquerdo, que são os dedos que vão no braço da guitarra, né? Mas para solar, geralmente são 2 dedos. A pestana, você utiliza o dedão? A pestana, a referência é basicamente deitar o peito do pé, né? Deixar reto e pular a nota que eu não quero na palhetada. Então eu não uso, por exemplo, uma pestana maior, que você tem o desenho deitado atrás e mais algumas notas 2 casas para frente ali, né? Eu não uso esse desenho padrão. O que eu fui fazendo? Eu fui descobrindo que musicalmente existem recursos que a gente aprende, mas no clichê do instrumento ele não vai ser usado. Então é muito difícil hoje em dia uma música onde um guitarrista faz uma pestana maior. Tem músicas? Tem, claro, blues, alguma coisa de blues. Olha que legal. Mas geralmente a gente trabalha com microacordes, ou acordes com cordas soltas, ou com nona, ou com outras coisas que tem uma sonoridade profissional, musical, né? E que eu não preciso ficar adaptando nada, até porque a guitarra é um instrumento com afinação padrão, não tem nenhuma modificação nela. Então, a guitarra que eu uso é... E se ela tiver afinada, meu amigo, o instrumento, igual eu falo pro meu pai, instrumento estando afinado, você pode bater uma cordinha ali com a outra que já dá aquela magia, né? Exatamente. Agora, se quiser desafinar... E eu não tinha noção na época que tinha que afinar, né? Então, foi uma prova. Eu fui abençoado com um dia que ela... Pois cara. São muito abençoados, porque eu acho que eu vou falar pra mim, né? Mas acho que nem uma bem afinada não vai sair muita coisa. Posso tentar um dia ter essa superação ainda, né? Com certeza. De tentar aí fazer uma aula, mas já tentei fazer violão e olha, não foi tão simples assim, não. Nós vamos começar a aula aqui, já temos professores, hein? Professores e alunos interessados. Eu já estou tentando a minha superação aqui de hoje, colocar aqui que eu vou conseguir. Um dia uma música vai sair. Com certeza, mas é isso. Às vezes as pessoas pensam, eu tentei tocar violão. Aí a meta da pessoa era ser o Yamandu Costa. A meta da pessoa era ser o Slash. O Slash na guitarra, né? Assim, a gente não pode... Eu falo isso para os meus alunos, eu dou aula de teclado, eu falo sempre para eles. A gente não pode estar preocupado com quando a gente vai estar fazendo. A gente precisa fazer o básico todos os dias. Então, se daqui 2 anos eu vou estar tocando, eu quero estar tocando muito. Depende do seu grau de estudo, depende do seu grau de envolvimento. E nem todo mundo que faz uma aula de música, que estuda um instrumento, precisa ser o melhor músico do bairro, da cidade, né? Se você souber uma música, 3 acordes, você já vai saber muito mais do que antes, né? Então, é isso, é algo construído, é tijolo a tijolo. Você faz a fundação forte, que é o mindset, a cabeça. Né? Eu quero aprender, é importante para mim, não estou preocupado com o tempo, eu vou aprender. E aí... Não quero ser o Slash. Não, então eu não preciso estudar 8 horas por dia se eu não quero
tocar na música profissional, se eu não quero seguir essa área, né? Eu posso estudar menos, eu posso estudar 30 minutos. E em um ano eu vou ter muito mais resultado do que eu teria se passasse esse mesmo ano sem estudar nada. Verdade. Então, ter um objetivo mais claro, mais palpável. Uma música é um objetivo ótimo. Com certeza. Sim. É um objetivo ótimo. Nada como começar, né? Tudo na vida da gente, a gente começou. Aí você está falando que às vezes começa uma música. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou achando que essa já tá bom, agora eu posso passar, né? Para Exatamente. Um grau, né? Eu vou tentar mais uma. E assim, aquilo você vai pegando um gosto, né? Pelas coisas, né? Verdade. E a vida é assim. Às vezes você descobre que é um slash que estava guardado dentro de você e não sabia porque nunca se lançava para fazer, exatamente. Tinha medo, né? Agora, Jonathan, deixa eu te perguntar. Se você não tivesse o apoio da sua família, te incentivando, tudo, você acha que seria fácil, do mesmo jeito? Como é que você acha que seria? Assim? Não, eu tenho essa experiência com a guitarra para contar. É muito mais difícil, mas é possível. A guitarra, eu sempre falo nas palestras que foi um instrumento que nem a minha mãe acreditou que eu ia conseguir tocar. E aí eu brinco com o pessoal, né? Eu falo, nossa, e nem a sua mãe te acha bonito, bicho, você é muito feio. Você é muito feio mesmo. Porque a mãe acha o filho lindão, né? Maravilhoso e tal. E, nossa, você vai conseguir. Só que, na verdade, não era maldade dela, nada disso. Ela tinha medo. Medo, talvez, que eu não conseguisse se frustrar. Decepção. E ficasse frustrado, não quisesse mais os outros instrumentos, não quisesse mais seguir aquilo que eu já fazia. Então, numa proteção dela, ela tinha essa impressão. E também não era do nada, porque ela toca, né, violão, toca guitarra, abandonou um tempo, assim. Isso, ela sabe da dificuldade. Só que ela abandonou um tempo, então para ela acabou sendo um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente para e deixa de lado, para ter força de retomar e tudo. E aí ela não acreditava muito. O meu avô que me incentivou no teclado também, nessa época ele ficava, mas como que vai fazer os acordes? Né? Solar vai solar, mas e acorde? E tal. Então eu tive essa resistência, essa dificuldade da parte da minha família. Foi muito mais difícil, mas o que eu fazia era estudar. Era me dedicar. Então, eu ia para a escola de manhã, eu saía 5h40 da manhã de casa, acordava 5h40, saía 6h10 de casa, chegava por volta de 1h. Almoçava, comia um chocolate ali e ia pra guitarra. Não era o dever de casa. Não, eu ia. Nessa época eu não fazia muito dever de casa. Você tinha uma média? Não façam isso. Tinha uma média de treinamento por dia? A minha média da época era umas 4 horas por dia. Sim. E aí, às vezes, me dava aquelas câimbras. E foi um momento difícil. Um dia eu tive uma câimbra perto de uma pessoa. Eu tava tocando violão, que é mais pesada, né? A ação das cordas é mais duro. Eu tive uma câimbra muito forte. Eu tinha jogado bola o dia inteiro com os meus primos. Aí eu cismei de pegar violão. E aí a pessoa falou assim, aí, tá vendo? Os pés não foram feitos pra tocar guitarra, né? E aí... Quem foi que disse isso? A partir desse dia que eu comecei a estudar às 4 horas lá. Falei, não, eu vou me condicionar, que eu quero fazer. O gatilho foi lá e você falou, né? Agora eu vou provar que posso. E é um momento chave, né? Que algumas pessoas, ou até eu mesmo, com um pouco menos de força, um ensino um pouco mais fraco, digamos assim, poderia dizer, então eu vou parar. Se não é pra mim, a pessoa falou. Mas quem falou também não tocava nada, não produzia nada nessa área, né? Produzia em outras coisas, era uma boa pessoa, vacilou em uma palavra, não pode ser julgada por uma palavra. Ele reproduzia em você, né? O que ele era, né? Que não fazia nada disso. Nessa área. Ele falava, também não vai fazer. E é muito óbvio. Ele. É muito óbvio uma pessoa não ter os dois braços, não conseguir tocar um instrumento que foi feito para ser tocado com os dois braços, né? Exato. Ele constatou o óbvio, mas aí é que tá, a gente pode sim... contrariar essas regras que determinam sobre a gente, né? Ele me deu uma regra, uma visão única, que na verdade hoje a gente vê que não é assim, que Deus de fato tem uma visão única e sempre foi possível, né? E eu pude descobrir isso na persistência, na perseverança. Então, eu tinha essa rotina a partir disso. Hoje eu não consigo ter aquela rotina perfeita, né? Totalmente disciplinada. Mas geralmente quando eu pego a guitarra, menos de 2 horas não vai não. E tem dia que se eu pegar 2 horas da tarde, 8 horas da noite, eu estou terminando, 6 horas da noite. Nossa. Então, eu sempre fui muito intenso, né, nessa área musical. Me ajudou muito a superar a questão da musculatura, sem dúvida, né? Sem dúvida, por estar sempre repetindo. Jonathan,
eu tenho acompanhado você na internet. Me fala a experiência que você, para mim, você já é um artista consagrado, porque você já passou por vários programas de televisão, viajou países, até no Japão, você foi 2 vezes no Japão, você tem um outdoor em Londres, passou lá pelo Astros, no Silvio Santos, no programa do Astros. Rapaz, o homem estudou. Rapaz, que isso? Eu queria saber como é que foi essa experiência nesses programas de televisão, como é que foi. Acho que, aqui na região não tem outro que seja tão, assim, experiente nessa questão. Passou por vários programas, tem essa experiência. Me conta como é que foi, o que você tem para dizer pra gente dessa experiência que você passou. Got Talent também, né, na Espanha. Isso. Achei maneiro pra caramba. Tem coisa nova aí, não posso falar não, mas tem coisa nova. Você disse essa frase lá também. Estamos todos curiosos. A sua experiência. Bom, vamos começar do começo, né? O melhor jeito de começar as coisas. Os primeiros trabalhos que eu fiz, na verdade, trabalho não definindo a questão profissional diretamente, mas começar a tocar em outros lugares, fora e tal, foi na adolescência ainda, com o teclado, um pouco antes de tocar a guitarra. Eu participei de entrevista aqui na TV Rio Sul, na própria Band Sul Fluminense, e algumas matérias contando um pouco da minha história. Depois que eu aprendi a guitarra, né, esse instrumento que eu brinquei, que nem a minha mãe acreditava, eu sempre digo que a guitarra foi uma grande chave, para mim e para minha mãe também, né? É uma bênção nas nossas vidas, e ela foi uma grande chave, porque despertou o olhar de algumas coisas diferentes do que eu fazia. Então, sempre toquei na igreja e faço isso até hoje, ministro sobre a vida das pessoas. Eu não falava, não pregava, hoje prego também, falo também, testemunho também. Então, foi muito importante, mas essas coisas aconteceram essa virada de chave foi a partir da guitarra. Então, o primeiro trabalho que eu fiz com a guitarra foi no Astros, em 2012. Eu me inscrevi no final de 2011 e eles me chamaram, fizeram uma seleção, me chamaram. E lá eu fui finalista. Eu passei em todas as etapas e na final uma outra pessoa ganhou, né? O pessoal pergunta, e o segundo lugar? Lá não tinha isso. Era primeiro lugar, né? Esses programas de calouro geralmente tem o primeiro lugar. Se tiver alguma menção honrosa, é meio que geral. E aí eu tive, na época eu ganhei um tablet, fiquei meio aborrecido de ter perdido dele pro meu irmão. Mas foi uma experiência legal, foi uma experiência válida. Só de estar lá, né, você já é uma bênção. Foi um aprendizado, né, muito grande, uma oportunidade também de compartilhar aquilo que Deus me deu. Isso é muito bom. E aí, em 2013, eu fui pro programa do Rodrigo Faro, Melhor do Brasil. E foi um quadro engraçado, assim, diferente. Porque eles colocavam o meu rosto e tava a Ticiane Pinheiro, o Justus, a Cicarelli e tinha mais um rapaz. E eles tinham que adivinhar a minha profissão. E todo mundo errou, né? Todo mundo errou. Atirador de facas, comedor de pimenta, eram as opções lá. E músico. E aí todo mundo errou. Eu toquei e foi legal que ele imitou o Axl Rose lá do meu lado. Tem esse vídeo, né, na internet, foi bem legal. Em 2014, eu participei de um programa semelhante, o programa da Sabrina, né? E ali eu também toquei a mesma música. A Sweet Child O' Mine tem me acompanhado esse tempo todo aí, né? Às vezes eu tento trocar a música. Um salve pro Guns aí. Às vezes eu tento trocar a música, aí o pessoal não consegue. Sweet Child O' Mine. Meus amigos já ficam brigando comigo. Já essa música de novo, mas não sou eu, gente. O pessoal que pede essa música. É tudo. Ela é um marco, realmente, né? E aí eu toquei no programa da Sabrina em 2014 e no mesmo ano, no final do ano, eu fui para a Argentina pro programa da Susana Jiménez. Ela tem tinha ou tem ainda, não sei, um quadro que ela é apresentadora e leva algum artista para entrevistar, conhecer. E na época, tinha recém chegado de lá o Cauã Raymond. Então eu fui depois dele, então foi bem legal, a repercussão lá foi legal. E toquei piano, toquei guitarra lá. Foi a minha primeira experiência internacional. 2015 foi uma coisa super legal, super diferente, que eu vivo os frutos até hoje, né? Foi o programa do Gugu. Eu fui no programa do Gugu 2 vezes nesse ano de 2015. A primeira,
Eu até repostei esses dias de um podcast amigo que eu participei. E lá eu tava contando para eles que o carro que eu tenho, né, que eu cheguei dirigindo hoje aqui, eu ganhei... eu tô até curioso para saber desse carro, porque o meu filho, o Isaac, tá doido para saber como é que é. Eu falei, depois você pergunta para ele, você vai lá. Olhando de fora não dá para ver nada. Não dá pra ver nada. É um carro. É um carro. Normal. E só que foi através do programa do Gugu. Eu disse que era meu sonho e o cantor Thiago Brava, né, que ele canta Dona Maria, né? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Ele que me deu esse carro. Eu não sabia dessa história. E a adaptação, que foi mais cara, né, que o próprio veículo. Então, assim, um abraço para ele também, uma gratidão enorme. Um abraço, Thiagão. Um abraço. O cara fez a diferença, assim, para mim. E realmente a autonomia da vida é outra, muda muito, né? Deslocamento, né? Viagem. Sim, através disso eu pude incentivar alguns amigos também a tirar a carteira, né? Não, vamos lá, vai mudar a vida, vai ajudar. Quem é de São Paulo não ajuda tanto. Eu tô pensando em tirar minha carteira também, será que dá? Daqui um tempo, né, Bárbara? Daqui um tempo. Já, mano. Ô, Bruno, o seu GPS natural dá. Não conta, não. Pois é, do jeito que estão as coisas, daqui a pouco tem carro andando sozinho aí, né? É verdade. Os testes estão rolando. E aí eu fui, então, na primeira ocasião, foi quando eu disse que tinha um sonho. Toquei até com o Coral Cadmiel, que gravou com a Oficina G3, super legal, eu era super fã deles já. E depois voltei a segunda vez, então, para conhecer o Thiago, para receber o carro também. E foi uma experiência muito legal, muito interessante. 2016 foi a segunda porta internacional. E foi, assim, gigantesca, algo que eu realmente nunca tinha imaginado. E as Paralimpíadas aconteceriam no Brasil naquele ano, né? Aconteceram, né? Sim, em 2016. Sim. E existe algumas emissoras aí ao redor do mundo, uma delas na Inglaterra, chamada Channel 4, que transmite ao vivo toda a programação das Paralimpíadas. Onde quer que seja, eles estão lá transmitindo. E aí eles fizeram um vídeo chamada para mostrar que eles iam transmitir, para motivar as pessoas a assistirem. E fizeram um casting de mais ou menos 200 pessoas, e eu tava nesse casting, então eu fui para Inglaterra, que chique. fui para Londres, eu gravei num estúdio assim que eu acho que quase nenhum músico conhece, chamado Abbey Road, que é o famoso estúdio dos Beatles. Nossa, né? Que isso? Então foi uma experiência top. Faz comigo não, rapaz. Foi, mano, pisei lá. Quem gravou lá foi o Oasis, pô. Oasis, mas sim, o Skank, muitas bandas brasileiras, internacionais. Sim, e eu soube que o rigor de gravar no Abbey Road tem uma direção que tem que aprovar o cara. Não é assim, eu tenho dinheiro, vou gravar. Pode ser multimilionário, mas se o som não tiver de acordo com a linha de qualidade deles, não rola. Ó, galera, isso aí realmente é o que eu falei. Artista na região, consagrado aí. Poxa, parabéns. Eu agradeço, parabéns mesmo. Porque tocar num estúdio desse, no naipe que é, né? É muito, tem que ser uma pessoa mesmo, realmente com uma bênção muito grande. Eu glorifico muito a Deus, cara. Eu atributo da Ele e agradeço muito. O nosso papel, a gente se capacita, gente, mas tem porta que abre na nossa frente que é muito maior do que a gente, né? Com certeza. E aí, o que falta na gente é justamente onde Deus se manifesta, porque eu não tenho aquela condição, mas Ele me dá a graça e eu consigo fazer e Ele é visto, né? Então, isso me alegra muito. E foi uma experiência extraordinária. Conheci muitos músicos com deficiência, mas que não eram valorizados, não estavam lá pela deficiência, estavam lá realmente pela qualidade. Pelo talento. Isso. Então, o que eles queriam, e foi muito bem representado, e foi daí que surgiu o Outdoor em Londres, que você pesquisou. Rapaz! Olha, estudou muito lá. chique. O convite eu nem acreditei, assim, era a minha primeira viagem usando inglês, eu tinha estudado por 5 anos, mas já havia um tempo que eu não praticava, não falava nada, né? Eu sempre fui meio que devagar com isso, assim, e parece que eu não entendi direito, mas eu tinha entendido certo, que ia ter um outdoor lá, uma experiência super legal. Depois, amigos de amigos tiraram foto, mandou pros meus amigos, e chegou em mim, e foi super legal. Então, no mesmo ano,
eu vivi no Brasil também uma experiência legal, que foram as próprias Paralimpíadas, né? O convite para tocar nas Paralimpíadas, eu toquei no encerramento, não foi daqui para o Maracanã, né? A apresentação foi lá. Na verdade, foi de Londres para o Maracanã. Eles viram meu trabalho como pianista no vídeo de Londres. E por isso, alguém provavelmente reconheceu, ou viu no Instagram que eu tocava guitarra e me chamou para tocar guitarra. Aí foram Andréas Kisser e Armandinho, né, que toca guitarra baiana. Foi uma experiência sensacional também. Não, e vê-lo tocar o hino nacional, meu Deus do céu, que legal, eu chorei. Que legal. Muito Aquela lindo. ali foi ano passado. Muito lindo. Na premiação do Comitê Paralímpico. Um abraço para eles também. Um abraço. Sempre que me convidam, eu vou com muita alegria. Galera top. Você também foi no Japão 2 vezes, né? Isso, a primeira foi em 2017 e também conheci Portugal. E depois eu voltei no Japão, na verdade, mais 3 vezes, né? O total são 4 vezes. Nossa. Eu fui 17, 18, 19 e 22. Havia uma ideia de ir para o Japão em 2020 nas Paralimpíadas lá. Só que houve lockdown, né? Toda aquela complicação. Foi adiado, depois cerimônias bem menores, né, com bem menos gente, e eu não tive essa oportunidade. Mas para fechar essas viagens, aí faltou Estados Unidos, né, que eu fui 2 vezes em 2019, San Diego e Nova York, e esse ano já eu voltei para San Diego, e foi uma experiência muito legal, porque lá tava o Chris Martin, do Coldplay. Olha só. Carla você falou, tocando com rapaz. ele. Que espetáculo. Foi muito legal. Foi lindo. Eu não sabia que ele estaria lá. Eu sou fã desses caras. Eu sou fã do Coldplay, cara. Eu não entendi a hora que ele abaixou. Sou fã que ele ficou cara. De costas, né, no Foi. vídeo. O que ele fez? Ele quis mostrar que ele também conseguiria tocar abaixado. Eu não sei o que eu acredito que ele quis ficar mais próximo do coral ali, né? Sim. E ele é muito espontâneo, então pra ele sentir a vibração ali. Isso, tava um clima muito bom, assim, tava muito legal. Ai, rapaz, eu tô aqui, sabe? Poxa. Foi muito legal. Eu sou muito fã do Coldplay, cara. Eu sou fã meu. Até você vai tocar a música dele aí, não vai não? Opa! Vamos ver. Com certeza. Então. Ô, Jonathan, a gente vê você tocando no teclado, você usa os 2 dedinhos, né? Isso, os 2 braços, né? Os braços, e você usa o queixo. Não é isso? Isso. E, gente, sério, eu toco piano. Eu escuto tantas notas ali, eu falo, meu Deus, como isso é possível? Tantas notas, né? E eu falo, é Deus, gente, é Deus, porque você toca com o coração. Sim. Vem de dentro para fora, né? Sim. E aí a gente sente a presença de Deus ali, porque que bom. É o impossível se manifestando. Só enxerga aqueles que têm o coração aberto, né? Eu consegui ver. Que honra. A honra é nossa, a nossa honra está com você. Você é um grande músico. Não para uma pessoa com deficiência. Você é um grande músico como homem. Muito obrigado. Você está de parabéns. Muito obrigado. Emocionante. E vamos começar a parte da... O que vocês acham? Tá todo mundo esperando aí. Todo mundo quer ouvir. Vamos tocar então. Vamos tocar. Mas, Jonathan, você não tem assim, ainda uma mensagem que você possa, antes de tocar, deixar assim, que você, né, sua vida já é, né, é a mensagem o tempo todo, né? Mas é como você falou que você, né, já agora você tem a palavra, né? Então você poderia deixar essa noite aí pra gente aí alguma coisa também, né? Se você quiser, pra gente aí. Com certeza, a gente está conversando aqui, algumas coisas vão fluindo na nossa mente, né? A gente vai articulando algumas ideias. Sim. E o que eu sinto de deixar como mensagem hoje aqui é que o que seria de nós sem as dificuldades que nós temos? Isso pode parecer contraditório, porque ninguém gosta da dificuldade. Eu também não gosto, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a cada dificuldade que a gente teve e superou, a gente se renovou, né? A gente aprendeu coisas novas, a gente agregou e recebeu coisas agregadas na vida que hoje não... Se a gente tiver que se ver sem elas, a gente não vai querer. E como que isso chegou? Através das dificuldades superadas. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, né, nessa sala, para a galera que está assistindo a gente, para não ter medo das dificuldades, não. Mas quando aparecer uma dificuldade, uma limitação, sempre encarar como uma oportunidade. É a oportunidade de ser melhor do que a gente foi até aqui
e alcançar novos patamares. Porque tudo isso que eu contei, assim, contando rápido, né? Parece muito fácil, né? Uau, Foi rápido. Que currículo, né? Mas, na verdade, é tudo construído, eu disse. Se pular etapa, não adianta. Vai cair, vai ter que construir de novo. Então, a gente tem que olhar para cada dificuldade, cada palavra de desprezo, ou cada palavra de descrença, né? E, às vezes, não é por mal, como eu falei sobre a minha mãe. Mas em algum momento seu, assim... Teve, assim, que algum momento que você fraquejou? Algum momento? Ah, tem vários. Eu você sou... fala, hoje, agora acho que não vai dar mais. Eu desisto. Eu não sou Superman, né? Até porque não tem como eu gostar de um cara que usa cueca em cima da calça, né? Não tem jeito. Mas tem os momentos que eu falo, eu desisto. Só que depois eu desisto de desistir. E aí eu falo para as pessoas, se vocês querem desistir de alguma coisa, desista de desistir. Volta lá e faz o que tem que ser feito. Essa daí tá certíssimo mesmo. Que você vai... pra vida, né? Vai ser melhor. Esse é o bom do brasileiro, nunca desiste. É isso, tem que cair pra dentro. O segredo é esse, cara. Ninguém fica bom da noite pro dia, ninguém vira o melhor músico, né, que ele pode ser da noite pro dia. Todo mundo tem que se dedicar. Um degrau e a de cada dificuldade vez. É que faz parte disso. A dificuldade é o degrau, justamente. Ela é o degrau do próximo patamar. E você nunca se deve se comparar com outra pessoa, mas você deve se comparar com quem você foi ontem. Quem eu sou hoje? Como eu estou melhor hoje? O que eu aprendi, né? O que agregou, o que melhorou. Exatamente. É isso. Galera, compartilha, curte, se inscreve no canal, galera. Oferecimento Live Music, o estúdio dos sonhos, que você quiser fazer seu podcast, gravar sua música. Vem, galera, vem conhecer a nossa nave, aqui Instituto Além da Visão, VR, apresentando Jonatas Bastos, que vai agora mandar pra gente aí uma música. Qual que você preparou pra gente aí, meu brother? O que você preparou pra nós? Vamos lá, tô pensando em tocar uma que todo mundo conhece, Aleluia. Amém. Tem a versão gringa, tem a versão brasileira. E agora também. que a maquiagem vai... Galera, tá tudo pronto, a técnica tá show de bilheteria. Vamos lá então, galera. Jonatas Bastos com vocês aí, representando.
Jonatas Bastos no Além da Visão. Parabéns, meu brother. Muito bom. Nossa, espetáculo. Oferecimento Live Music. Espetáculo. Além da Visão, Jonatas Bastos, trazendo aí para os nossos corações essa bênção. Irmãos, tenho que lhe agradecer pela sua presença aqui, essa presença divina de Deus aqui que você trouxe, né? O Espírito Santo do Pai, tocando nossos corações. Sua missão, né, meu brother? Sua missão, trazer luz, né? Tivemos um dueto aí, hein? Eu não resisti. Eu tive que... Eu me segurei bastante. Mas eu tenho que agradecer a Deus por você ilustrar, trazer esse testemunho vivo de Cristo na sua vida. Tem mais uma aí? Para gente fechar? Quer falar alguma coisa, Babi? Quer falar alguma coisa, Carla? Eu estava tentando saber de onde vieram lá todas as notas que eu ouvi aqui, né? Quando eu falei dueto, que você também entrou. Você falando, depois você vai me contar como é que ele fez. Eu estava me referindo a Deus, um dueto com Deus ali, porque foram muitas notas. Né? Sim. E a gente, né, não tem explicação. A gente olhando, assim, né, a gente enche o coração da gente, assim, de esperança, né? Porque a música toca, né? E aí ele já falou que é Deus, né? E ele é uma energia. Quem está aqui do lado eu dele, senti uma a gente sente a energia. vibração, que amanhã unção. a gente vai acordar e vai falar assim, estou numa nova vida, vou recomeçar, vou rever toda a minha vida hoje. Vou acabar com as minhas crenças limitantes, não tem mais nenhuma. A partir de amanhã eu vou renascer. Porque é uma energia, assim, que é indescritível. Sim. A gente não Verdade. tem como descrever isso aqui, porque... É só quem está aqui, o coração está cheio de amor agora, aqui, cheio de gratidão por você ter aceitado estar junto com a gente aqui, né? Passar essa energia boa aqui, né? Que a gente está sentindo. E a música nos aproxima, né, de Deus. Sim. E hoje em dia o mundo está precisando muito disso, né? A gente vê tantos jovens, né? Só ficam lá no celular, se perdendo, sendo criados pelo WhatsApp, que a gente depressão, fala, né? Em depressão. E as pessoas pensam muito no passado e no futuro. Elas estão esquecendo de viver o presente, né? Que o nome já diz, é um presente. Então a música nos conecta com esse presente. Jonathan, vou mostrar um vídeo pra galera, você tocando guitarra, que foi a chave que abriu as portas pra você aí. Vamos lá, galera, vou mostrar um vídeo pra gente aí. Mais uma, né? Mais uma aí no Além da Visão Bis. Você, sei lá, manda uma aí do Coldplay, sei lá, ou qualquer coisa que você achar legal aí. Você quer ouvir o Coldplay mesmo? Pô, cara, não faz comigo não, velho. Só um pedacinho. Vai lá um pedacinho. Tá bom? Pode ser outro agora? Pode, agora é contigo, você que manda, você que é o maestro da parada, então é contigo. Vamos lá então.
Jonatas Bastos, além da visão VR. Oferecimento Live Music. Tamo aí, muito obrigado, meu brother. Que alegria e felicidade você aqui no Além da Visão VR. Agradecer você de coração. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Cara, amém. Eu agradeço demais de coração mesmo. Esse convite de estar aqui, de poder ouvir tanta coisa boa também. Porque as pessoas às vezes me perguntam, né? Qual é o combustível? A motivação é Deus, sem dúvida. A mensagem que eu carrego, né? Que não é minha, mas eu tenho o privilégio de portar também. Sim. Mas palavras como essas ajudam a gente no dia que a gente está querendo desistir, querendo desanimar. Então essas palavras são, com certeza, estão guardadas aqui no meu coração. E que Deus abençoe vocês. Eu senti a presença de Deus aqui, cara. Pô, que alegria, cara. Não tem nada melhor do que saber disso. Que Deus pode tá com continuar desse jeito mesmo. Continue inspirando as pessoas, viaje. Com certeza. Você queria ser médico, não é? É sim. Mas você está curando muitas pessoas de outras maneiras. Amém. Exatamente. Né? Amém. E eu agradeço demais. Vamos lá nas considerações finais, Babi. Você tá aí, daqui a pouco a Carlota fala também, pra gente poder encerrar esse dia maravilhoso com Jonatas Bastos. É uma boa noite, né, para nós aqui agora. Que foi sensacional, né? Que eu acho que nós tivemos aqui, a gente está glorificado, né? A gente está saindo assim renovado, porque a superação é muito. E a gente às vezes, né, com certeza a gente pensa na vida da gente. Aqui quando ele estava tocando, a gente passou um filme, né? A gente passa um filme na cabeça da gente, passa momentos do Bruno aqui, né, com a deficiência também. O meu irmão, o Marcel, aí ele, cada um com a sua limitação, a família, né? Com certeza nós não temos as limitações físicas, né? Mas nós temos as limitações mentais, né? Porque também a gente, com certeza, tem dia que a gente acorda, o mental da gente que atrapalha tudo. A gente está com todo aqui esgotado, né? O estresse, mas então hoje aqui a gente tirou aquele estresse, a gente está conseguindo se equilibrar com essa energia que ele trouxe para a gente, né? Porque é uma energia pura. Isso aqui que a gente pode imaginar. Quando ele tocou, eu me levei assim, lá no alto de uma montanha e pensei assim, nossa, hoje ele falou assim, a gente não pode voar. Mas eu pensei assim, eu vou me jogar, eu vou pensar, e foi isso, entendeu? Então, foi uma experiência que você vê. Você ali me levou a isso assim, eu falei assim, eu posso tudo. Verdade. Então, amanhã eu sou uma outra pessoa. É isso aí. Amém. Amém. E aí, Carlota, você? Então, e que a gente, no mundo de hoje, com tanto bullying, né, a gente possa enxergar a deficiência como o diferente, né? Somos todos diferentes, né? Alguns, eu tenho minhas limitações também, mentais, né? Não são físicas, mas são outros tipos de limitação. E exatamente essas diferenças que fazem com que uma sociedade seja melhor, porque um aprende com o outro. Um valoriza aquilo que ele tem e o outro não tem, né? Então, o olhar tem que ser igual de uma inocente, o olhar de uma criança, como você falou, né? Que elas perguntavam para você, nossa, mas como é que você faz de uma forma tão natural, que não é uma forma de maldade, né? A sociedade, acho que a gente tem que deixar ser mais natural, né? E menos robotizado, né? E é um prazer, é uma honra te conhecer. Estou muito emocionada. Muito obrigada. Privilégio para mim. Muito obrigada. Galera, compartilha, curte, se inscreve no canal. Jonatas Bastos, dá só o último alô aí para finalizar. Babi falou uma coisa aqui. Agradeço a vocês mais uma vez. Galera da produção, Deus abençoe. Multiplique, DJ, muito. Tirim, Marcel, Johnny Lua Nova. O Isaac, meu filho. Top demais. Ele foi me receber ali, ó. O Lucas, a galera toda. A galera daí, não me lembrei de todo mundo, galera, para depois de todo mundo. Pronto. Júnior, meu primo amado. GDJ. Top. E dentro do que ela falou, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Amém. Nossa, olha, show. Valeu, galera. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Além da Visão VR, produção Live Music. Valeu!